Aqui é o professor Wesley Portela e estou aqui para a gente ver mais uma aula de Matemática 2. Dessa vez, a aula 3 da apostila 1, com a temática permutação simples e permutação com repetição. Certo? Espero que vocês estejam todos bem, cumprindo a quarentena direitinho, e espero também que a gente se veja o mais breve possível. Só recapitulando aqui, certo? Esse conteúdo é mais um conteúdo teórico. A aula agora também estou experimentando se dá certo também ficar postando uma aula teórica e uma aula com resolução de exercícios, certo? Então essa aqui é a aula teórica. Posteriormente eu irei gravar a aula com a resolução de exercícios. Bem, falando sobre permutação simples, e logo você já começa a se perguntar, mas como é que diferencia a permutação simples com a permutação com repetição? Muito fácil, né? Como o próprio nome diz, permutação simples, não há a repetição de nem, vamos dizer assim, caso seja de uma palavra, de nenhuma letra, certo? No caso, se for de permutação simples, com a palavra escola, você pode perceber que nenhuma letra se repete, nem vogal e nem consoante. Então, podemos dizer que escola, caso tivesse uma questão perguntando, né? Quantos anagramas possui a palavra escola? Então, se trataria de uma permutação simples. Por quê? Porque nenhuma letra se repete, nenhum elemento se repete. Já a palavra estudante, você pode perceber que há repetição da vogal E e da consoante T. Logo, se trataria de uma permutação com repetição. Mas por que é que existe, né, essa diferença entre permutação simples e permutação com repetição? Porque, como vocês vão ver mais à frente, a permutação com repetição há algumas peculiaridades, certo? Alguns anagramas na permutação com repetição se repetem. E como isso acontece, como eles se repetem, eles precisam, né, como é que eu digo aqui? Eles precisam ser filtrados, no sentido de só dos que se repetem, só um entra na contagem. Mas, adiante vocês vão ver um exemplo sobre permutação com repetição. Continuando aqui, certo? Como eu já tinha falado, permutação ela trabalha bastante com anagramas. O que é esses anagramas? Qual é o objetivo desses anagramas? É basicamente usar as letras disponíveis na palavra para formar outra palavra, ou diversas palavras. Sendo que essas palavras, formadas pelos anagramas, elas podem ou não ter significado. Não interessa o significado dela para mim. O que vai interessar só é o que? Só é ali o que? A ordem que as letras vão aparecerem. Porque cada ordem que essas letras aparecem, cada ordem diferente, é computado como novo anagrama. E a permutação simples, ela também está diretamente ligada, na resolução dela, ao fatorial. Fatorial que a gente já estudou na aula 1 da apostila 1. Quem tiver alguma dúvida ainda sobre fatorial, pode estar procurando aí suas anotações sobre fatorial, ou poder também entrar em contato comigo, que eu irei ajudar, certo? E relembrando aqui um pouquinho de fatorial, né? Um número qualquer fatorial é representado por n exclamação, certo? Onde esse n pode ser o que? Todos os números, qualquer um dos números naturais. Pode ser 0, pode ser 1, pode ser 2, e aí vai até o infinito. Só lembrando, né, que 0 fatorial é igual a 1. E a representação da permutação simples, certo? Ela se dá dessa seguinte maneira. P de n, onde P quer dizer o quê? Permutação, e o índice n equivale ao quê? A qualquer número natural. E ela é resolvida da seguinte maneira, ó, permutação de n é a mesma coisa que n fatorial. Exemplo, permutação de 4 é igual a 4 fatorial. E quem é 4 fatorial? É 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24. Certo?
Aqui também tem uma informação muito importante na permutação simples. Não há repetição, como eu já tinha mencionado, não há repetição de letra, não há repetição de nenhum elemento que se trata na questão. Quando houver repetição, e se houver, vai se tratar logo como permutação com repetição. Permutação, ela vai trabalhar o quê? Composições e ordenamento. É muito repetitivo questões de permutação com filas, certo? Como montar uma fila, sendo que a fila deve começar com homem e terminar com mulher, e assim vai. Tem diversos tipos de questão. Como sair de um ponto A e um ponto B, quantas maneiras eu tenho, certo? De ir desse ponto A até esse ponto B. Como eu já tinha falado também, trabalha muito com anagramas, né? E aqui, como diz, posições e ordenamento. Exemplo. Um exemplo aqui sobre fila. De quantos modos podemos colocar em uma fila 3 pessoas? Ou seja, eu vou ter o quê? 3 posições na fila e eu preciso colocar essas 3 pessoas nessas posições. Ora, na primeira posição, eu posso colocar qualquer uma dessas 3 pessoas. Então, eu tenho quantas possibilidades para a primeira posição? 3. Por quê? Porque eu tenho ao todo 3 pessoas. Ótimo. E na segunda posição, quantas pessoas eu posso colocar? Ora, se eu tinha 3 pessoas e uma pessoa eu já coloquei aqui, só me restaram quantas para me escolher para essa posição? 2. E na terceira posição, se eu já coloquei um aqui na primeira posição, uma na segunda posição, quantos me restaram para a terceira posição? Somente uma. Totalizando 3 vezes 2 vezes 1, 3 fatorial. Ou seja, totaliza 3 vezes 2 vezes 1, 3, né? Também seria a mesma coisa que eu aplicar o quê? 3 fatorial. Exemplo 2, né? Quantos anagramas tem a palavra vestibular que começam por vés e terminam com vogal? Ora, ele já deixa bem claro. No vés, certo? No vés, VES, eu não vou mexer em nada. Eu só vou ter que mexer aqui, ó, a partir daqui, dessa palavra aqui, ó, tibular. E também ele deixa bem claro que termina com vogal. Então, quantas vogais eu vou ter disponível para ser a última letra dessa palavra tibular? Quantas vogais eu vou ter disponível? Ora, eu vou ter disponível o quê? Se o vés eu não conto, certo? Eu vou ter disponível só o quê? O tibular. E no tibular eu tenho o quê? O I, o U e o A. 3 vogais disponíveis para eu colocar na última posição. Então, recapitulando aqui, né? Eu tenho o quê? O vés, que não mexe, porque ele deixa bem claro que a palavra deve começar com vés. E eu tenho as outras posições aqui. Cada posição dessa representa o quê? Uma letra da palavra tibular, porque são o quê? 7 letras, então eu tenho 7 espaços para preenchimento. Tratando logo do último espaço, que ele deixa claro que deve ser ocupado por quem? Por uma vogal, e ele não cita uma vogal, logo se ele não cita uma vogal, pode ser qualquer uma dessas 3. Ou o I, ou o U, ou o A. Então, quantas opções de vogais eu tenho para me colocar aqui na última posição? 3. Por quê? Porque são 3 vogais. Feito isso, agora eu vou me preocupar com o restante das letras da palavra tibular. A palavra tibular é composta por 7 letras, sendo que eu já tirei uma vogal dessa palavra dentre as 3 e coloquei aqui na última posição. Então só me restaram 6 letras. E essas 6 letras eu não tenho nenhuma restrição sobre elas. Pode ser qualquer uma, pode ser consoante, pode ser vogal, não me interessa mais. Então, para preencher essa primeira posição, eu vou ter quantas letras à minha disposição? 6. E na segunda posição, vou ter quantas letras à minha disposição? Ora, se a palavra tibular eram 7 letras, uma eu coloquei aqui no final, outra eu coloquei aqui na primeira posição, então quantas ficam? Fica 7, né? Menos 2, 5. E assim vai, né? Aqui eu vou ter disponível 4, 3, 2 e 1. Lembrando que quem é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1? 6 fatorial. Vezes 3.
que isso dá a resposta de 2160. Espero que vocês tenham compreendido. Vou recapitular aqui, fazer um pequeno repeteco. Ele diz, né, quantos anagramas tem a palavra vestibular que começam por vés e terminam com vogal? Ora, se a palavra começa com vés, então só fica disponível tibular. Na palavra tibular, eu tenho quantas vogais? 3. Então, qualquer uma dessas 3 vogais podem ocupar a última posição. E a palavra tibular eram 7 letras, sendo que a das vogais eu já coloquei. Só me resta o quê? Esses 6 espaços, né? 6 espaços de preenchimento. E nesses 6 espaços de preenchimento não tem nenhuma restrição. Então, das 6 letras que sobraram da palavra tibular, qualquer uma delas eu vou poder colocar aqui. Então, aqui eu vou ter 5 à minha disposição, 6 à minha disposição, aqui eu vou ter 5, aqui eu vou ter 4, aqui eu vou ter 3, 2 e 1. Totalizando o quê? 6 fatorial vezes 3, que dá a resposta de 2160. E aqui nós vamos ver, né, qual é a diferença da permutação simples com a permutação com repetição, como é o caso aqui desse exemplo. Ora, ele pergunta, quantos são os anagramas da palavra ara? Se você fosse fazer por permutação simples, seria o quê? Ara, né? Seria o quê? 3 fatorial, já que a palavra tem 3 palavras. 3 fatorial, que daria 3 vezes 2, 6. Só que é uma questão de permutação com repetição. Então, vamos tentar aqui fazer como se fosse uma permutação simples para vocês terem o entendimento do que é que vai mudar. Ora, vamos fazer aqui todos os anagramas, manualmente. A palavra ara. Eu tentei diferenciar esse A, os dois As, né? No caso, ficou um A branco e outro A vermelho. Lembrando que, na prática, esses As não se diferenciam. Eu só coloquei aqui para vocês verem a diferença. Então, eu vou ter ara com A vermelho no final. Ara, de novo, com o A vermelho no início. Aí eu vou também ter o anagrama AAR com o A vermelho no começo. AAR com o A vermelho no meio. Vou ter também a palavra RAA com o A vermelho no meio e RAA com o A vermelho no final. Então, como eu já tinha dito, se fosse permutação simples, seria o quê? 3 fatorial, que dá 6, que são justamente esses 6 anagramas que a gente vê aqui. Só que, como na prática não existe essa diferenciação entre A branco e o A vermelho, vocês podem notar que esses dois anagramas aqui, na verdade, só equivalem a um, que é o que? O ARA. Esses dois AAR e AAR também só equivalem a um, que é o que? O AAR. E os dois últimos, da mesma forma, também só equivalem a um, que dá RAA. Então, note que no caso da permutação simples, seria dado 6, mas a permutação composta só dá quantos? 3. Logo, 3 é a resposta. 3 anagramas possíveis. E como é que se dá essa representação da permutação com repetição? Ora, da seguinte maneira. A gente vai ter, né, que o cálculo do total de permutações de n elementos com x elementos repetidos e y elementos repetidos é o que? A permutação P de n, no qual n pode ser o número de letras da palavra, certo? Pode ser o número de passos que uma pessoa vai dar para chegar até um certo ponto. E que x se trata de quê? O x vai se tratar do tanto de vezes que uma letra ou um elemento se repete. O y da mesma forma, do tanto de vezes que uma letra ou um elemento se repete, de maneira que a gente lê isso aqui assim, né? Permutação de n com repetição de x e de y. Isso vai ser igual a quê? A n fatorial sobre x fatorial vezes y fatorial, e assim vai, né, se for o caso de se repetir outros termos algumas vezes. Aqui a gente vai fazer uma aplicação daquela forma, certo? Note que o exemplo 1 pergunta: quantos anagramas tem a palavra arara? Logo de cara você vai notar que a palavra arara possui algumas repetições. O A se repete 3 vezes e o R se repete 2 vezes. Então, a palavra arara vai ser o que? Permutação
de 5, por que 5? Porque a palavra tem 5 letras, com repetição de 3, por quê? Porque o A se repete 3 vezes, e o R se repete 2 vezes. Então, permutação de 5 com repetição de 3 e de 2, de forma que o cálculo fica 5 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial. E isso vai ser igual a 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, né, que eu desenvolvi aqui o 5 fatorial, sobre 3 fatorial vezes 2. Corta 3 fatorial no numerador com 3 fatorial no denominador. 2 fatorial é o próprio 2. Sobra, restaria aqui no numerador 5 vezes 4. 5 vezes 4, 20, dividido por 2, 10. Né? Chegamos à nossa resposta. Notem que sempre você vai precisar olhar o que é que vai se repetir. Se alguma vogal se repete, se algum elemento se repete. No caso de arara, o A se repete 3 vezes, por isso aparece o 3 aqui. O R se repete 2 vezes, por isso aparece o 2. E o 5, porque a palavra tem 5 letras. E nós também temos, né, esse exemplo bastante típico de permutação com repetição. Como menciona aqui a questão, né? Dando um passo por vez para cima ou para a direita, quantas são as possibilidades de ir de A até B? Ora, aqui eu tenho o ponto A até o ponto B. Note que de A para chegar em B, ele precisa percorrer quantos pontos? Quantos tracejados? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele precisa percorrer 6 caminhos para chegar até o ponto B. E ele deixa bem claro que saindo de A para chegar a B, ele só pode ir o quê? Ou para a direita ou para cima. Certo? E aí ele pode ter N caminhos para chegar de A até B. Aqui, nessa questão, eu exemplifiquei 2. Eu fiz 2 trajetos. Eu fiz o trajeto vermelho e o trajeto azul. Só para vocês terem uma noção o que é que vai acontecer, certo? Tomando aqui que ele sai do ponto A e vai até o ponto B, né? E ele pode escolher só ir para cima ou para a direita. Então aqui ele foi o quê? Para a direita, depois para cima, para a direita, para a direita, para a direita e para cima. De certa forma que ficou dessa maneira, certo? O anagrama ficou assim, ó. Direita, cima, direita, 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 cima. E no tracejado, no trajeto azul, foi o quê? Cima, né, ó, cima, cima, direita, 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 direita. CC, D, 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 certo? E poderia ter outros vários trajetos, todos com o quê? Com 6 caminhos que ele com 6, digamos assim, escolhas de ir para cima ou para a direita, né? Com 6 posições. Como exemplo, ele poderia seguir aqui, ó. Direita, 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 cima, cima. E vocês tem que notar aqui, ó, o que? Que sempre vai aparecer 4 Ds, né? Ó, D, 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 D e 2 Cs. C, 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 C. Então, independentemente da ordem que vai aparecer, o D ou o C sempre vai ter o que? Uma repetição. Uma repetição de quê? De 4 Ds e 2 Cs. Como há essa repetição e eu sei que a questão se trata de permutação, eu vou aplicar na minha formulazinha. Permutação de 6, por quê? Porque ele precisa passar o que? Por 6 tracejados, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso independentemente do caminho. Com repetição de 4, por que 4? Porque o D aparece 4 vezes. Ele tem que escolher o que? 4 vezes obrigatoriamente ir para a direita. Com repetição de 4 e de 2. Que é o que? 2 vezes, né? 2 Cs. E esses 2 Cs representam as duas possibilidades que ele vai para cima. Ó, 1, 2, 1, 2. Isso independentemente do trajeto. Logo fica o que? 6 fatorial sobre 4 fatorial vezes 2 fatorial. Vou desenvolver 6 fatorial, que fica 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, sobre 4 fatorial vezes 2 fatorial. Corta 4 fatorial no numerador com 4 fatorial no denominador, fica 6 vezes 5 dividido por 2. 6 vezes 5, 30, dividido por 2, 15. Certo?
Então, são 15 possibilidades de ele sair do ponto A e ir até um ponto B. Esse exemplo de questão é um exemplo bem típico que vale a pena vocês aí, se quiserem aprofundar logo em seguida, procurar algumas questões desse modelo. E por hoje foi isso, gente. Obrigado, certo, pela atenção de vocês. Espero que estejam dando para vocês assistirem direitinho essas videoaulas que a gente faz aqui, certo? Com com o sentimento enorme assim, de poder ajudar vocês. Espero que esteja funcionando e até a próxima. Um grande abraço para vocês e fiquem todos bem.